gente, que saudade! Eu tava tentando calcular aqui com a produção quanto tempo que eu não faço isso aqui. E não é só tu que tá emocionada, eu também tô. E a sensação é que eu nunca saí, né? Porque é a minha casa estar num estúdio, assim. Eu me sinto muito em casa mesmo, eu me sinto muito tranquila. Ainda mais que, mais do que nunca hoje em dia, eu me coloco à disposição de Deus para ser um instrumento nas mãos dele para edificar e valorizar as pessoas que passam por mim. Então, jamais eu vou vir aqui se não for para dar assim aquela moral, digamos assim, para quem merece. E é isso, gente. E quem está aqui hoje comigo no primeiro programa de estreia, na verdade, né, do Aqui Tem Talentos, ela, maravilhosa, Elisete Moreira, mais conhecida como Elisete Salgados. Tá feliz, amiga, de estar aqui comigo? Eu tô muito feliz. Nem imaginava, né, na verdade, estar aqui no primeiro programa. É muita honra, né? Pensei em ti com carinho, porque a gente vai mostrar as maravilhas que essa mulher produz e vamos conhecer a história da Elisete, que representa muitas mulheres, né? É verdade. Hoje em dia, eu acho que ainda está mais difícil do que alguns anos atrás para empreender, sabe? Porque a gente tem hoje o acesso à tecnologia, à internet, essa função toda de tudo tá no celular ali, né? Isso, E todo mundo virou, muito. todo mundo virou empreendedor. Então, aonde que eu vejo a dificuldade nisso? Se a pessoa não se expõe, se a pessoa tem vergonha ou é tímida, né? E na verdade eu tenho, assim, a Daiane, claro, ela vive, né, nas lentes, assim, mas eu confesso que eu sou envergonhada, porque quem me acompanha o meu trabalho, sabe que dificilmente eu vou aparecer. E isso é um grande problema para mim. Exato, por isso que eu estava até falando. Que às vezes a gente tem que dar uma treinada nessa questão, porque hoje em dia empreender, né? Hoje em dia, no mundo que nós vivemos da tecnologia, exige essa exposição, né? E essa dinâmica, assim. É verdade. Com o celular, que virou a câmera de muita gente, né? Antigamente, aqui era eu mesmo, eu tinha um cinegrafista todo o tempo ali e tal. Hoje em dia, a pessoa pode apresentar um programa dentro de casa, né? E fazer muito sucesso. Exatamente, como tem, inclusive. Muito dinheiro. É verdade. Mas me conta, a gente não se fala há muito tempo, né? É verdade. Eu acho que desde do ano passado. O que tu anda fazendo? Me conta. Muitos salgados, eu sei. Muito salgado. Muito trabalho. Muito trabalho. Elisete, na verdade, Elisete Moreira praticamente sumiu. É Elisete Salgados 24 horas. Minha família um pouco se assusta com isso, porque é muita dedicação. É muita dedicação mesmo, porque quando a gente tem um objetivo na vida, além daquilo que a gente estava conversando, amar, né? E os salgados, eu tenho um amor, para dizer a verdade, que eu vou tatuar Elisete Salgados, porque Elisete Salgados foi o que me reergueu. A gente quer contar um pouquinho dessa história, pessoal. Até ela me perguntou assim, eu sou muito espontânea e verdadeira, tu sabes, conto tudo. E eu digo, olha, tu abre o teu coração e deixa fluir. A gente nunca pode programar as coisas, né? Eu gosto muito assim, planejar a vida financeira, tudo bem, mas planejar esse tipo de coisa, a gente tem que deixar ali Deus tocar o coração e você falar, porque quando você está falando, quem está em casa assistindo vai ser curado por isso também. Vai receber e vai acolher isso. E tu vai estar ajudando outras pessoas com o teu testemunho, com a tua história. É verdade. E um dos motivos de quando a Daiane me convidou, eu tô até com as marcas da touquinha ainda, eu saí correndo, né? Eu não fiz cabelo, não fiz unha, eu vim correndo porque é uma maneira que a gente realmente encontra de ajudar outras mulheres, ou até homens também que passam por isso que eu passei, né? Que eu disse pra Daiane, eu não posso me envergonhar da minha história, mas realmente foi... como que eu posso dizer? Não sei se eu já posso... Pode começar a falar, fica à vontade. Mas, assim, eu acredito que isso se passou comigo já vai fazer uns quase 15 anos atrás.
estava dona de casa, né? Estava dona de casa e fazia faculdade na época e já tinha 2 filhos, né? 2 meninos e engravidei novamente. Aí no meu terceiro filho, que nasceu a minha menina, e nisso eu tive uma depressão pós-parto, eu não sabia que eu estava com a depressão pós-parto. E já tinha crise do pânico, ela foi gerada, né, com crises, eu tinha crises muito fortes de pânico, eu entrava e naquela época que eu tive não se falava isso, não se falava, então eu entrava e saía de hospital essa mulher é louca, porque eu achava que eu estava tendo ataque cardíaco, né. Hoje em dia se fala muito, mas naquele tempo não. Tem mais abertura hoje em dia. Hoje em dia se fala muito nesse ataque de pânico, que é o último nível da ansiedade. Gente, é horrível, horrível, horrível. E isso, o que aconteceu? Tumultuou meu casamento, né? Porque, claro, aí acabou que já não tinha mais entendimento. E a minha filha tinha 9 meses e a gente acabou rompendo. Eu fiquei com ela para criar. E mais os 2 meninos, o mais velho de 12, o do meio de 7 e ela com 9 meses. Só que aí que veio o maior problema. Um dia eu estava dentro de casa, eu tive uma tontura muito, muito grande. Fui tentar caminhar até o banheiro e apaguei. Quando eu voltei a mim, eu já não sabia mais quem eu era. Então, para ver a gravidade da coisa, eu perdi os sentidos, eu não sabia quem eu era. Eu fui internada, achavam que eu não voltaria mais, porque eu não reconhecia mais ninguém, enfim. Foi um momento, assim, muito, muito difícil na minha vida e eu queria que meu marido voltasse para casa, porque quando eu caí, né, e eu não sabia que eu tinha me separado. Meu Deus, ele na verdade, ele me largou em cima da cama e foi embora. Desacordada. Essa é a verdade. Então, por isso que eu disse para a Daiane, tem muito mais coisas que não vem ao caso contar. Mas que quando eu vim a mim, e que a minha mãe disse para mim, minha filha, vem, a mãe precisa te contar a verdade, o que aconteceu contigo. Imagina a situação dela também, né? E eu com aquele bebezinho, eu tava com assim um pânico e eu não podia ouvir o choro dela porque eu tava com a depressão pós-parto. Sim. Aí eu tive que entregar minha filha. Juntou tudo, né, gente? Juntou tudo. Sim, eu tive que entregar minha filha. Minha mãe e minha irmã na época tinha 18 anos, assumiram a minha filha e os meus filhos para não me tirarem. Olha que situação. Sim. Porque iam me tirar, né? Eu não tinha condições de cuidar. E, como eu disse, eu fui internada. E quando eu voltei dopada, porque eu fiquei dopada, eu não reconhecia ninguém. Mas eu sentei no sofá e eu mal abria meu olho e eu vi a minha mãe, assim, minha mãe ficou com 60 quilos. De tão desesperada que ela ficou de ver aquilo que me aconteceu. Sim, e aí eu pensei assim, meu Deus, eu me lembro que eu já estava bem, assim, mentalmente, mas eu estava muito dopada. Sim. E aí eu pensei assim, se eu não reagir, o que vai ser dos meus filhos, o que vai ser de mim, da minha família? Então eu fui para dentro de um quarto e eu não contei para minha mãe o que eu ia fazer. E eu comecei a tirar as medicações por minha conta. Porque eu pensava só assim, eu tenho que reagir. Se eu ficar dopada desse jeito, eu não vou cuidar dos meus filhos. E assim eu comecei a fazer. Eu fui tirando, eu tinha... Nossa, que força tu teve que ter naquele momento, né? Gente, a medicação é uma droga. Sim. E eu nunca bebi na minha vida, Daiane, eu não sei nem gosto da cerveja. E eu nunca fumei, pois eu estava drogada. Eu estava tão drogada com a medicação que saía pelos meus poros, eu sacudia todinho o corpo, eu não deixava as pessoas verem, eu tentando reagir da medicação. Depois que eu tirei tudo aquilo do meu corpo, eu voltei. Aí eu voltei, Mas quando tu ia parando com a medicação, a tua família sabia ou tu fez escondido? Não sabiam. Eu fui tirando a medicação, tirando e voltando a mim, já voltando a fazer as tarefas da casa, porque eu sempre fui muito ágil.
Então, e a minha mãe tinha aquele problema de que ela meio que se perdia, sabe? Se assustava com 3 crianças, Sim. né? É que foi tudo também, E tudo junto, assim, né? E aquele bebezinho que precisava tanto de mim, eu não podia, eu não conseguia olhar para ela. Além dela estar com a filha nessa situação, né, gente? Sim, Ela e a também tinha bebezinha. os netos, né? E os netos, né? E aí eu disse pra minha mãe um dia, que eu nem sei se eu consigo falar, porque dá vontade de chorar, e eu disse assim, porque elas tinham medo de mim, por causa que eu tinha tido a depressão, tinham medo que eu fizesse alguma coisa contra a minha filha. Mas não, eu nunca pensei numa coisa dessas, eu não aguentava, era o choro. Sim, depressão pós-parto. E aí eu pedi pra ela, me devolve a minha filha. E ela ficou meio... Me devolve a minha filha porque eu tô bem. Eu preciso dar um banhozinho nela. Isso fez tu te encontrar contigo mesmo novamente. E foi a minha filha, gente. Te Eu salvou. tenho 3 filhos. Mas aquela bebê naquele momento foi tipo assim, Teu resgate. Sim, eu precisava voltar. Eu sabia, eu rompi o meu Natal e Ano Novo naquele ano, nessa situação, sem reconhecer ninguém. Meu Então, Deus. eu fiquei tipo entre 2 mundos. Às vezes eu me lembrava de alguma coisa e às vezes eu estava viajando lá no meu passado, na minha infância. Sim. Sabe? Eu fui para minha infância, de repente eu estava lá na minha infância. Então, porque aconteceu coisas gravíssimas comigo na infância. E por isso da síndrome do pânico, mas não dá para se contar aqui, né? Mas eu sei que muitas pessoas que vão me ouvir, devem ter passado. E é por isso que a gente quer contar Por isso que a gente conta essas coisas, né? Para ajudar o outro. Porque mesmo que alguém te diga assim, ah, não tem cura. Gente, se a gente soubesse o poder que a gente tem, que a gente carrega, se a gente soubesse a força que a gente tem, porque Deus te dá essa força. E Deus está aqui, ó. Nós somos partículas de Deus. Que a gente pensa assim, que Deus é... Não, nós somos Deus. Aqui, Ele mora aqui dentro. Então, a gente tem que ter a força. Tem que... Às vezes, pisam em cima de ti, porque pisaram, Daiane, pisaram em cima de mim, sabe? Ainda pisou e fez assim, ó. Esmagou. E eu disse pra minha mãe, eu tava pior que lagartixa. Eu fui com um pouquinho de força que eu tinha e eu nem sabia que eu tinha tanta força. E aí, né, eu já voltei, aí a minha irmã, depois que ela me contou anos, depois que ela ia atrás de mim escondida pra ver o que eu tava fazendo. Sim, com medo. Pra tu não perceber da desconfiança. Se eu tava... As pessoas estavam com medo, né? Se eu Sim, tava... mas com razão, né, amiga? Na situação que tava de eu ali. derrubar ela, de eu pegar ela, for dar um banho nela. Tanto que era uma situação delicada, realmente. Tanto que ela já, hoje em dia, ela já tá com... Vai fazer 10 anos, né? A minha princesinha. E eu digo assim, meu Deus, os 15 anos da minha filha, eu não tenho foto com ela. Uau. Sabe por quê? Porque naquele momento eu não queria ser fotografada e eu não queria nem existir. Sim. E quem assumiu... Tu te anulou. Sim, eu tava com mais de 100 quilos, né, daí? E quem assumiu o lugar de mãe da minha filha naquele momento foi a minha irmã. Ah, foi a tua irmã. A minha irmã. Então a minha irmã tem 500 fotos com ela. Ah. Aí eu disse, não tenho ciúmes, não tem nada, não, mas grata. foi importante. Fica ali um registro de alguém que foi muito importante naquele momento, e é ainda, né, claro. Muito, que ela é Dinda da minha filha. Então. Sou muito grata por tudo que eu contei na rádio, que eu amava ela muito, porque quando ela nasceu, eu tinha 18 anos e eu ajudei a cuidar dela. Olha como Deus, Ele vai arrumando tudo. Quando eu fiquei doente, ela tinha 18 anos e cuidou da minha filha. E eu disse assim, não, mana, não faz. Ela disse assim, eu nunca vou me esquecer o que tu fez por mim. E agora é a minha hora de fazer por ti. Então, às vezes a gente pensa, faz as coisas para os outros e não pensa que o outro não é grato, ou que o outro não tá vendo, entendeu? Então, o que eu quero passar para vocês hoje, assim, que tudo tem um jeito. E, gente, tem a outro lado, como eu contei para a Daiane, que é tu te reerguer e não ter nenhum real no bolso. Porque foi o estado que eu fiquei. Cortaram a minha luz. Tem toda essa parte. Pode, fica à vontade, porque cortaram. Vai ter gente que vai se identificar, tem certeza. Cortaram a minha luz. Eu era uma dona de casa, eu não tinha emprego. 3 filhos para criar. Sim. Não tinha nem arroz nem feijão. Nada.
Tinha que trabalhar. Não consegui emprego em lugar nenhum, porque ninguém me dava uma oportunidade. E eu falo lá no meu Face. Agora que vai ficar boa essa história. Eu falo no meu Face. Quem cria oportunidade é a gente mesmo. E não adianta vir me dizer, porque eu me indigno com isso. Não, mas eu não tenho, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho R$1. Gente, eu não tinha R$1. Nada. Eu tive isso, a minha mãe tá aí para contar. Eu ficava roxa de vergonha. Eu não tinha uma batedeira, eu não tinha um liquidificador, eu não tinha nada dentro de casa. Eu não tinha nem a mesa. Daí eu não tinha nem a mesa para trabalhar, porque quando eu me separei, foi tudo devastado. Eu não tinha nada. O que aconteceu? Eu disse a minha amiga chegou lá na minha casa e disse assim, eu olhando pro nada. Eu disse, amiga, eu vou passar fome. Eu disse pra ela, a minha mãe não pode me sustentar, ela é uma assalariada, o que eu vou fazer da minha vida? Vocês vão dizer, mas tem o pai. Você sabe o que é pensão, né? Né? E aí ele também teve o agravante, que eu vou ter que falar, né, gente? Ele me traiu, né? E saiu de casa e me deixou com uma mão na frente e outra atrás. Você já tava ruim, né, amiga? E com 3 filhos pra criar. Hoje a gente ri, o bom é isso. O bom é que depois que passa, a gente dá risada. Não vou poder florear o negócio, que o babado foi punk. Me levaram tudo. Mas Deus honra, amiga. Deus gente, honra. Um dia eu tinha tudo dele. Era, claro, TV, era TV, não sei das quantas, era telefone, computador. Todo luxo Aí possível. Dia eu descobri, os negócios não funcionavam dentro de casa. Aí eu liguei pra operadora, né? Tinham cancelado. Não, ele tinha levado pra amante. Meu Deus. Ele levou tudo que babado. Mas, enfim, né? Passou. Eu Graças não vou a Deus. contar o resto, porque vai sujar a imagem do cara, né? Então fica chato. Aí é o pai dos meus filhos, então essa parte aí, ok, beleza. Mas o que eu quero dizer é assim, ó. Gente, foi humilhante. Foi muito humilhante. Eu passei coisas assim, humilhantes mesmo. Mas tu pensa, uma pessoa com depressão, com tudo. Amiga, tu foi muito guerreira. Sabe? Ele teve um dia que ele foi lá em casa tomar chimarrão na frente da amante. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Dei pau na amante, né, gente? Saiu todo mundo correndo lá da frente, me chamando de louca varrida. Só pra vocês rirem um pouco. Mas o que eu quero contar pra vocês é que eu me reergui. A minha mãe me emprestava tudo. Sim. Tudo. A tua mãe foi uma parceira, foi assim, uma peça-chave. Tua irmã, tua mãe. Ela passou muito trabalho pra me criar, porque ela também me criou sozinha, né? Ela me emprestava tudo. E eu arrastava tudo pra minha casa. A Dani sabe que aí as pessoas, assim, eu fui devagarinho. Minha amiga, né, disse pra mim, Elisete, vai fazer salgado. Eu digo, pelo amor de Deus. Essa aí é a parte agora que ela vira aquela fênix, sabe? Aí eu disse pra ela, pelo amor de Deus, eu só sei fazer 6 qualidades. Isso todo mundo sabe fazer. Aí ela disse assim, não, mas a tua 6 qualidade é muito boa. Aí eu digo, será que eu vou vender, amiga? Ela disse, claro que vai, bota uma plaquinha aí, eu sou. Aí ela foi minha primeira cliente e ela comprou muito. Aí eu fiquei toda empolgada. E ela comprou, abriu outra pessoa importante no processo, né? Muito importante, foi muito importante. Hoje em dia, por causa da vida que a gente leva, e ela também trabalha muito, a gente se vê muito pouco. Sim. Mas quando a gente se vê, é muito bom. É como se tivesse visto ontem, né? É uma irmã pra mim, né? É uma irmã. E ela sabe que eu torço por ela muito. A minha vida mudou muito também, né, gente? Hoje em dia, a minha vida mudou. Não adianta eu dizer, eu tenho a mesma essência. Às vezes as pessoas dizem, que tu tá exibindo. Não. Tem a mesma essência, eu carrego a mesma essência, porque não dá pra esquecer o que tu passou. Não. É um processo, mas que não adianta que a gente tá numa evolução. Verdade. Né? Então não adianta a pessoa, ela vai olhar pra ti, mas fulano tá bem arrumado, tá num carro, não sei o quê. Mas, gente, a gente tá nessa batalha pra isso. É pra evoluir. E, claro, espiritualmente, né, Dani? Porque eu viso muito o espiritual. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que ela me incentivou, eu acreditei e eu fui pras cabeças. E eu fui com tudo. E tentando sempre passar aquela credibilidade para o cliente, porque eles não sabiam que eu não tinha nada. Eu virava, como eu disse para a Dani, eu tinha um fogão bom, porque tinha ficado um fogão bom que eu nem imaginava. Que já é, nesse teu meio aí, é muito importante, né? Eu tinha um fogão bom, era 6 bocas, sim. Mas, claro, não era nada industrial, hoje em dia eu tenho, né? Mas
Era o começo que tu tinha. E eu tinha, o meu ex-marido fez pra mim, que eu nunca imaginei. Ele tinha feito uma mesa enorme pra mim, toda em mármore. Ah, uma bancada. Uma bancada enorme. Ah, grande, que legal. grande. Olha, te ajudou muito isso. Era tudo providência de Deus, né, Dani? Foi a Olha. bancada e o fogão. Já arrancou bem, já. Então, sempre muito bem higienizado. Eu sempre eu prezo pelo capricho. Às vezes eu me assusto com as pessoas que comem de qualquer lugar e comem qualquer coisa. E era tudo muito simples, mas tudo muito limpo, tudo muito organizado. E eu comecei a fazer os clientes. Primeiro foi, sim, as pessoas que me conheciam me deram maior apoio, sabendo daquela minha história. E ninguém falou nada, só foram, Elisete, a gente vai comprar, e as pessoas começaram a comprar. Eu vendi muito mesmo ali pro meu núcleo mesmo, né? Pra minha comunidade, eu comecei vendendo pra eles. Claro, os salgados eram bem acessíveis na época. E foi assim que eu comecei. E foi devagarinho. Aí eu te contei lá no teu programa que fizeram uma encomenda comigo de 5.000 salgados. Olha isso, que maravilha. E eu disse que eu tinha... O que eu falei pra ti na época? que eu tinha funcionários, né? O funcionário era eu, né? Aí, e era eu pra ela tudo. que fazia tudo, gente, mas ela fazia todo um esquema como se tivesse uma organização por detrás. Mas a gente já vai contar tudo isso e muito mais. Daqui a pouquinho a gente vai estar ali na mesa mostrando e, é claro, degustando. Já, já.